prazer grande estar aqui, é uma alegria poder participar desse projeto Capítulos da Educação. Eu gostaria muito de agradecer à ABE essa oportunidade e esse convite. É um prazer grande estar aqui. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, em 1963, aqui em Botafogo, na rua Dona Mariana, numa família de educadores, né? Então, de alguma forma, a educação sempre foi um tema, um assunto em pauta dentro de casa. Meu pai era professor e diretor do Colégio Andros, trabalhava com educação, e a mãe dele também. Então, assim, era a educação era um tema sempre em pauta. Minha avó, Alice Flecha Ribeiro, era professora de francês, começou ainda lá no Pará, nas primeiras décadas do século XX, 1910, 1915, foi das primeiras mulheres a prestar um concurso público, e ela entrou como catedrática no Liceu Paz de Carvalho, Ginásio Paz de Carvalho, que é uma escola que existe até hoje em Belém do Pará, uma escola importante, fundada lá no tempo do Império pelo Pedro II. E ela foi lecionar francês e lá conheceu meu avô José Flecha Ribeiro, que era poeta e também professor. Ele também lecionava lá no Ginásio Paz Carvalho, e ele chegou a ter cargos como o que seria, né, secretário de Educação de Belém do Pará, enfim, naquela época. Então, do que eles trouxeram, da biblioteca que trouxeram, tem registros que dão para a gente uma boa visão de como se dava, como se tentava organizar a educação pública, né, oficial, lá na região norte, naquela virada de 1910, 1915. Então, com o fim do ciclo da borracha, o casal resolve vir para a capital federal, pegam um ITA no norte e vêm para o Rio de Janeiro. E encontram o magistério realmente como projeto e como meio de vida. Meu avô vai ser professor na Escola de Belas Artes, e minha avó foi dar aula de francês no, então, Colégio Jacobina, que era uma escola que existia aqui em Botafogo, então. E lá ela vai conhecer aquela que viria a ser a sócia dela, Mrs. Andrews, professora de inglês, anglicana, e ela, brasileira, paraense, francófona, as duas se juntam e empreendem lá o que então se chamou Curso Andrews, depois Colégio Andrews. Eu nasci em 63, e naquela época meu pai estava pilotando a Secretaria Estadual de Educação aqui na Guanabara. Ele fez parte do governo Lacerda. Então, entre 1960 e 65, quando eu nasci, né, período em que eu nasci, ele era secretário de Educação e estava absolutamente mergulhado, envolvido em fazer o que foi, na época, uma revolução no sistema de ensino do Rio de Janeiro, da Guanabara, né? Eles encontraram uma situação com uma grande escassez de vagas na rede oficial, conseguiram empreender a construção de várias escolas, várias delas ainda existem hoje, com uma arquitetura muito típica de tijolinhos e janelas de veneziana, a arquitetura do Francisco Bolonha, que era quem concebeu o projeto arquitetônico, e foi um momento de censos, de recenseamentos, em que realmente houve um grande esforço do Estado para fazer incluir na escola jovens de camadas sociais que até então estavam ainda absolutamente excluídos, né? Então, realmente, entre 60 e 65, até o final do governo, eles conseguem realmente transformar o cenário do sistema de educação na Guanabara, né? Ele foi sucedido depois pela Terezinha Saraiva, quando então ele se afasta para concorrer ao cargo de governador 65, né? Ele é derrotado pelo Negrão de Lima e pouco tempo depois ele acaba assumindo o cargo de chefia de um departamento de educação da Unesco. Daí, aí na minha infância, para falar da minha infância, daí que a gente foi morar fora durante alguns anos, né? Quer dizer, ficamos entre 67 até 1970, ele esteve afastado do Brasil, envolvido, enfim,
nas atividades da Unesco, e aí com muita interferência em países da África e do Oriente Médio que estavam implementando programas de alfabetização. A gente morou em Paris durante esses 3 anos, bom, daí eu peguei o francês também e voltei, fui alfabetizado lá e voltei para 1970, a gente volta para o Rio, enfim, aí sigo minha escolaridade aqui. Uma certa patinação, né? Eu estava alfabetizado no idioma, tinha que me virar no outro, enfim, alguns encontros de vogais, de consoantes que você pronuncia diferente, né? Foi estranho, mas foi interessante. Olga de Assis. Olga de Assis foi uma antiga professora, já era então uma senhora, trabalhava no Andros há muito tempo, professora de matemática, e foi uma pessoa espetacular, espetacular. Guardo dela excelentes memórias. E tem um pouco essa impressão, né? Acho que o magistério, né? O professor, mais do que o conteúdo que ele ensina, né? O que ele acaba transmitindo é a paixão dele pelo aprender, né? Pelo saber, né? No fundo, eu acho que é isso que fica na alma dos alunos, né? Aquela atitude, né? De encantamento com saber e com conhecer. Minha vida escolar, então, primeiro e segundo grau, coincide exatamente com a década dos anos 70, né? Eu acho que a minha turma é a primeira da 5692, a gente já não teve admissão. Então a gente faz as 8 séries do primeiro grau, ensino médio, eu me formo em 80, e aí eu entro na graduação de pedagogia, eu tenho uma graduação em administração escolar, e aí sigo pelos anos 80, adiante, enfim, algum estudo com informática educacional daquela época, né? Hoje em dia é uma história né? Arcaica, né? E adiante enveredei pela psicopedagogia, aí estudando com Alicia Fernandes, que era uma importante educadora argentina, né? E era uma formação toda articulada entre Brasil e Buenos Aires, né? A Escola Psicopedagógica de Buenos Aires. Para brincar um pouco, eu posso dizer que eu estava tão aflito com o vestibular, eu achava o vestibular uma coisa, um tormento tão grande que eu, aos 17 anos de idade, né, com os critérios que a gente pode ter aos 17 anos de idade, eu falei, não, vou resolver, faço logo pedagogia, minha família tem uma escola, que assim nunca mais eu tenho que pensar em vestibular, nem na minha vida, não quero ter mais lidar com esse assunto. E por ironia, até hoje eu só lido com esse tema, né? O grande tema que me ocupa muito, que me preocupa muito é o currículo do ensino médio, né? E em que medida as avaliações externas interferem ou não nas práticas das escolas, né? E de que maneira o país está facultando que os alunos possam, mais ou menos, exercer alguma escolha, né? Definir um pouco qual é o foco de interesses dele. Então, assim, nessa brincadeira dá para a gente fazer isso. Tentei fugir e, na verdade, estou mergulhado no assunto. Comecei a fazer um estágio cedo e lá no Andros, fiz também, né, na Severo do Amaral, mas o que tem aí de interessante é porque justo naquela época, anos 80, o corpo docente da PUC-Rio estava numa intensa relação com educadores da Argentina, né? Jorge Visca, Alicia Fernandes, então tinha boa parte do departamento de educação da PUC estava muito voltado para trazer para o Rio e para o Brasil aquele olhar de uma psicopedagogia que, na verdade, faz uma articulação entre o campo da teoria psicanalítica e a educação, né? No fundo, tentando abordar o fenômeno da aprendizagem, a capacidade de cognição do ser humano, como uma articulação entre a dimensão da inteligência, né, que o Piaget descreve, e um campo, uma força que nos atravessa, que tem a ver com, que é da ordem do desejo esse nem sempre consciente, né? Então, essa articulação entre educação e teoria psicanalítica, na concepção de Alicia Fernandes, e depois aí posso citar a professora Maria Luísa Teixeira, professora Mamed, que estavam ali fundando o NOAP e o CEPERJ,
aquilo ali foi bastante marcante. Elas realmente deixaram uma marca e tanto. Acho que em toda uma geração de educadores cariocas que estavam ali se formando. Essa articulação entre teoria e prática era, por vezes, um tanto complicada de se conseguir num primeiro momento. Mais adiante, na medida em que, em alguns anos posteriores, eu fui chegando mais perto, realmente, me apropriei da situação e fui assumindo a direção da escola, aí foi muito importante para mim. Quer dizer, veja bem, o Andres, fundado em 1918, ali ele já era uma escola que tinha um longo passado atrás dele. Quer dizer, fez 50 anos, 68, já era uma escola que tinha mais de 50 anos. E realmente era necessário atualizar o projeto educativo. Nesse sentido, toda a reescritura que a gente fez do projeto educativo do colégio, de fato, ela se fez muito inspirada nessas fontes e nessas correntes mais contemporâneas e mais recentes. Isso aí, em certa medida, com certeza, foi muito, muito importante para a escola. Nos anos 80, a gente estava vivendo a abertura, né? Então, ia ter uma Constituição rolando e estava anunciada uma nova LDB, que acabou vindo só em 96, né? Então, assim, ali o que tinha naquela época? Era o ocaso da 5692 e havia uma nova LDB e já começava a ter, além da novidade de uma nova lei, começava a ter o advento da chegada da informática educacional. Então, acho que foi pelo caminho da informática que eu voltei a continuar a estudar e pesquisar em que medida as escolas precisavam ser transformadas para encontrar uma equação que substituísse o que existia até então. Então foi bem por aí. Quer dizer, aí eu posso pegar um gancho aí, quer dizer, sair daquele momento de centralização que a 5692 do governo militar colocou, né? Ela botou todo mundo numa camisa de força, no que se refere ao currículo. Ele realmente veio imposto, inclusive tornando obrigatório para todas as escolas o ensino profissional, o profissionalizante, nem sempre efetivo, né? Não raras vezes executado de uma forma muito formal e realmente para cumprir obrigações. Mas era o momento de dar uma virada de página e abrir mão dessa vertente tão centralizadora e flexibilizar mais, que é isso que a LDB de 96 veio propor e estamos até hoje aqui tentando ver se a gente encontra isso, né? Escolas têm tudo a ver com pertencimento, com formação de identidade, né, para qualquer um, né? Para qualquer um que atravesse escola e que trabalhe em escola, né? Sobretudo tem essa piada, né? Quem escolhe a escola como campo de trabalho é aquele aluno que, na verdade, nunca quis sair da escola, né? Dizem que todo professor tem um pouco disso. Mas, realmente, aí a gente tem uma questão, no meu caso, que tem a ver com uma empresa familiar, né? Então, é também um campo, um objeto de conhecimento interessante, como funcionam as famílias que são empresárias, as empresas que são familiares, né? Porque longe de ser algo amador, é, na verdade, extremamente complexo e extremamente desafiador, né? Porque você tem que articular relações pessoais, relações afetivas, um lado de uma questão patrimonial e de uma questão de quem está assumindo o posto de executivo da empresa, né? Então, realmente, é uma arte a gente saber se articular de geração em geração, passando esse bastão e gerenciando relações pessoais, relações profissionais, compromissos, contrapartidas, enfim, é bastante complexo. Qualquer empresa familiar é complexa. Quando você está falando de escola privada, que às vezes pertence a uma família, e aí os filhos da diretora e da professora trabalham lá também, geralmente o que acaba acontecendo é que a gente entra na escola muito criança, né?
Meu pai mesmo dizia, alguém uma vez, ele recebeu algum educador de fora para visitá-lo no colégio, perguntaram, mas como é que o senhor chegou a ser diretor aqui do Colégio Anderson? Como é que o senhor chegou aqui? Ele falou, eu vim para cá analfabeto, eu não sabia ler nem escrever, minha mãe me trouxe pela mão, eu não sabia ler, vim para cá e estou aqui até hoje. É mais ou menos isso. Então, assim, é complicado você, em qualquer empresa, né, uma nova geração se formar dentro da empresa. Alguma circulação externa é necessário para a gente poder, enfim, ampliar horizontes e não ficar ali confinado naquele lugar de ser o filho do diretor, o filho do dono. Profissionalmente, eu nunca circulei muito, não, mas acaba que pelas associações, pelo Grupo Escolas Rio, pelo Sindicato de Estabelecimentos do Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Educação, agora a Federação Nacional das Escolas Particulares, a gente acaba que amplia o olhar e circula mais, né? Isso enriquece muito, sem dúvida. Conhecer o contexto educacional, conhecer como se articulam as escolas, fazer uma leitura mais ampla, isso é muito importante. O início da minha atuação profissional no colégio, eu encontrei uma escola, mais ou menos a que eu tinha vivido como aluno, que era uma escola antiga. Era uma escola que estava antiga, correndo o risco mesmo de ficar envelhecida. Isso porque, se a gente pegar de 1918 a 68, são 50 anos, é meio século, e 68 foi um marco na história da cultura ocidental, né? O ano de 68 realmente ele marca uma pivotagem importante, né? Então, depois de todas as mudanças culturais que passam a acontecer a partir dos anos 60, de fato, qualquer projeto educativo não concebido à luz daquele novo referencial teórico estava, de certa forma, antigo, estava, de certa forma, ultrapassado, tinha que ser revisto. Em 68, naquela época, começam a surgir as escolas ditas alternativas. Tudo isso gera um deslocamento na posição relativa entre um projeto educativo e outro e muda a posição. O Andrews nasce inteiramente inovador e transgressor lá em 18, sendo das primeiras escolas das cidades a se colocarem como escolas mistas, laicas, promovendo o convívio de crianças, filhos de famílias de diferentes credos. De alguma forma, ele nasce muito na vanguarda. Mas 60, 70 anos depois, ele era uma escola tradicional. Então, assim, o desafio que eu encontrei dentro da escola foi atualizar o discurso, atualizar o projeto, identificar no repertório teórico mais contemporâneo o que combinaria com a identidade da escola, em que medida dava para usar esses aportes para, de alguma forma, reescrever o projeto educativo e dar novo significado, novo sentido às práticas docentes. Esse foi meu primeiro desafio, não pequeno, e muito intenso, né? Porque promover mudança de cultura organizacional é um desafio grande, né? Em qualquer escola, sobretudo, enfim, em escolas maiores, são transatlânticos que você não consegue virar de uma hora para outra. Você tem muitas expectativas postas a serem correspondidas, né? Você não tem tanta liberdade assim de se movimentar como gostaria. Mas eu diria que isso foi um trabalho lento, longo, feito de uma forma muito articulada com a equipe, com o corpo docente, levou alguns anos, e eu diria que depois de instalado isso é que eu pude, e até também por mudanças na constelação familiar, o tempo passando, aí me coube ser aquele que circula junto a outras escolas, fui meio que para fora do colégio, circular, buscar interação com outros parceiros e outros diretores, outras escolas. É um pouco isso que me faz aproximar da ABE. A leitura que eu hoje faço é dessa questão do currículo, por exemplo, que é um debate absolutamente atual, né? A leitura que eu faço, e é isso um pouco a influência que eu tive do meu pai, do meu irmão,
do que eu aprendi em casa. O que se constata, né? Todo mundo que estuda a história da educação no Brasil constata, o Brasil tem a história da educação aqui, ela oscila entre duas tendências, uma tendência de centralização, uma tendência de descentralização. Outros países têm o seu currículo naturalmente mais centralizado, porque são países que tiveram outra origem, outra história. O Brasil tem uma origem ibérica, né, que tem a ver com todo o nosso passado de colônia, e uma colônia de um país ibérico, né, com todas as questões de reforma, de contra-reforma, em que, de alguma forma, a livre circulação do conhecimento era uma ameaça para o poder. Então havia está muito arraigado culturalmente na gente a ideia de que o que se ensina e o que se aprende tem que ser controlado. Certas coisas são obrigatórias e outras coisas são proibidas. Há quem possa ensinar e há quem não possa. Há coisas que devem ser aprendidas, há coisas que não devem ser aprendidas. Você tem uma lei muito prescrita. Isso a gente sempre teve essa oscilação. De fato, quando boa parte, aí falando do meu pai, boa parte da atuação que ele teve também fora do Andros foi nos anos 60, nos debates que antecederam a Lei 4.024. Ali o país estava saindo da ditadura Vargas e estava se buscando descentralizar o currículo para chegar no que foi a 4.024. Lei até hoje muito mal compreendida, muito mal aceita e objeto de muitas críticas. Mas eu diria que nesse movimento pendular foi um momento de alguma flexibilização. Tanto é que a lei é de 61, né? A 4.024 é de 61, o Andros foi uma das poucas escolas cariocas que desde 59 empreendeu classes experimentais, que é o movimento da escola se autorizar a conceber ela mesma que currículo ela entende que seu aluno deva ter. Então, assim, esse exercício, né, o colégio, na medida que pôde, que ele teve essas oportunidades, ele sempre buscou praticar. O interessante da 4.024 é que ela dura 10 anos, né? Ela vai de 61 até 71, quando entram os militares e fecham tudo de novo, aí pela mão, enfim, pelo lado da direita. E aí nos anos 90, quando chega a atual lei, né, é que a gente está, de novo, tem essa possibilidade de voltar a flexibilizar. Mas note como algo, e aí ultrapassa qualquer questão, no fundo eu acho que é uma questão cultural. Se a gente pegar a nossa atual lei, ela é de 96, portanto, ano passado, 2021, ela fez 25 anos. E a reforma do currículo, a BNCC está posta para o fundamental, mas os debates sobre o ensino médio estão longe de acabar. 25 anos se passaram, 25 anos está anunciado que vai haver uma flexibilização curricular e o Brasil ainda não conseguiu oferecer isso para os seus estudantes. Agora, esse ano está estreando a primeira série desse novo ensino médio, a gente ainda não sabe hoje como vai se dar o Enem de 2024. Então, assim, a gente tem 25 anos da atual lei de diretrizes e bases. A anterior está fazendo 50 anos, que ela é de 71, e a 4.024 é de 1961, tem 60 anos. Então, assim, como é lento esse caminhar, como o Brasil tem alguma coisa que a gente custa a lidar com a liberdade, com a flexibilidade, com a diversidade. E, no entanto, eu diria que garantidos alguns direitos essenciais e básicos a todos, uma grande riqueza, uma grande virtude de um sistema de ensino vem da sua flexibilidade, da sua diversidade. No fundo, quanto maiores forem as opções ao alcance dos estudantes e das famílias, mais bem atendida estará a sociedade como um todo, né? Então, assim, quanto mais diversidade, melhor, e a gente tem que caminhar para isso. Eu acho que um pouco esse traço cultural brasileiro, né, que nos leva a ter essa sanha de controle tão grande e que está muito arraigado em todos nós, me parece que se deve de fato à história do nosso país, a esse passado de colônia e uma sanha desesperada
que se tinha de controlar quem pode ensinar, o que pode ser sabido, o que não deve ser sabido. Isso tudo remonta à Inquisição. No fundo, é a Inquisição. Você tinha, e a gente tem documentos de ordenações dos reis de Portugal, que eles prescreviam o que devia se passar em cada escola, num nível de minúcia, que vai assim, o tipo de livro que tinha que ser adotado, como eram os horários da semana, quem podia ensinar, quem não podia ensinar, qual era a pena que haveria se alguém cometesse o exercício ilegal da profissão de ensinar. Então, assim, é o Estado o tempo todo a ditar o que pode ser sabido, o que deve ser sabido, o que não pode ser sabido. Isso é recorrente entre nós. Alguma previsibilidade é necessária. Estamos em 2022. Não dá para falar em permanência nem estabilidade mais no século XXI. Né? Pretender alguma estabilidade acho que é um sonho vão. Já não dá mais para falar nisso. Mas previsibilidade eu acho que é necessário que exista. E, de certa forma, a atual BNCC ela já estabelece isso. Né? O que foi conquistado ao longo desses 25 anos, o que está definido, o que pode vir a ser arrematado agora com a reforma do ensino médio, a ser chancelado pelo novo Enem, dá plenas condições que isso aconteça. No fundo, eu diria que a atual reforma está sendo muito bem conduzida no geral. Especialmente, a gente tem que citar aqui a brilhante atuação do Conselho Nacional de Educação, que compreendeu isso muito bem e que fez encaminhamentos, tem feito encaminhamentos bastante adequados, bastante pertinentes. Então, eu acho que assim, alguma constância tem que ter, né? Como meu irmão Edgar dizia, o problema da educação no Brasil se parece à síndrome do reflorestador maluco. O reflorestador maluco, como ele brincava, é aquele que começa a plantar uma floresta, a árvore começa a crescer, no meio do caminho ele se arrepende, corta tudo para plantar outro tipo de árvore. Então ele nunca consegue ver a árvore ficar frondosa. Acho que, de fato, o Brasil padece um pouco desse mal. Acho que a nossa LDB tem 25 anos. Agora que a gente começa a ver os frutos virem, é importante que a gente possa mantê-la. E ela dá toda a flexibilidade necessária para que a gente possa enfrentar os anos 20, 30. Eu não vejo... acho que é importante preservar a lei que existe e usá-la, fazê-la acontecer, efetivá-la de fato. E esse desafio à liberdade e à flexibilidade, longe de fragilizar a escola, ela é sinal de um grande respeito pela figura do professor e do magistério, porque ela atribui, de alguma forma, a quem está na ponta, na sala de aula, no chão da escola, o reconhecimento e a possibilidade de ser o próprio professor, a própria escola, que concebe, que propõe aquilo que aos olhos dele deve ser ensinado para o aluno que ele tem, dada a sua perspectiva de vida, a sua realidade. E eu acho que realmente, de fato, ninguém mais adequado do que o professor e do que cada escola, e aí eu falo rede privada e rede oficial, todas elas, ninguém melhor do que cada escola para entender como mais e melhor atender ao público que recebe. E eu diria que a diferença dos tempos atuais para o que foi vivido nos anos 60, 70, é que naquela época você tinha apenas uma questão de prescrições legais. O currículo era prescrito de uma forma legal. Hoje a gente tem, de um lado, a prescrição legal, mas pelo outro lado você tem as avaliações externas. E aí a gente tem que registrar que uma das grandes e importantes conquistas do país a partir da LDB de 96 foi o estabelecimento do sistema de avaliação como forma de monitorar o trabalho e a qualidade das escolas, tanto na rede oficial como na rede privada. Então, hoje, o cenário, quer dizer, isso tudo tem, essa história das avaliações, isso vem lá dos anos 80, 90, está fazendo 40 anos, está chegando na sua quarta década de experiência, de existência. Muita coisa está posta, está muito bem posta, foi muito virtuoso, mas, de fato, quatro décadas depois, algumas revisões são, de fato, necessárias. O que eu diria que hoje, o que determina muito disso, essa percepção sobre a qualidade do trabalho das escolas, é
por um lado, também esse braço da avaliação, pelo qual o governo também, hoje em dia, exerce a sua grande influência acerca do que deve ser ensinado, como deve ser ensinado, e isso tudo, e do que vem a ser uma escola de qualidade. Uma escola de qualidade é aquela que pontua bem nas avaliações externas, é aquela que tem o IDEB alto, provavelmente é a que vai bem, os alunos vão bem no Enem. Quer dizer, como é que a gente usa essas avaliações externas para, de fato, promover o crescimento da qualidade de ensino e a diversidade, né? Porque o risco das avaliações é que elas acabem por, novamente, engessar, né? Porque, naturalmente, e é para ser assim, elas vão todas convergir para aquilo que é necessário, para as garantias mínimas, para aquilo que deve ser comum a todos. E eu diria que, muito dificilmente, elas vão conseguir captar justo a riqueza, a diversidade, a flexibilidade. Eu diria que o sistema educacional de maior qualidade, mais rico, justo é o que oferece para o cidadão, para as famílias, para os estudantes, quer na rede privada, quer na rede oficial, uma diversidade, um leque diverso de opções e de escolhas. É dessa maneira que a gente pode caminhar para um futuro melhor. E não há dúvida, no que se refere à escola pública oficial, gente, é condição sine qua non para um mínimo de equidade, para o país avançar e para a gente caminhar para uma sociedade mais razoavelmente justa, né? E sair, enfim, dessa situação crônica que a gente vive até hoje, né? O país vive até hoje. Sobre a pandemia, né, acho que tem sido recorrente o diagnóstico de que, de alguma forma, a sociedade foi catapultada alguns anos para frente, né? A gente foi forçado a avançar, né? Quer dizer, mudanças que talvez fossem acontecer daqui a 5 ou 10 anos, ou 15, foram muito antecipadas, né? Muito de roldão, né? Todo mundo foi convocado a se movimentar. Acho que tem grandes desafios para o magistério, grandes desafios. Vejo, tanto pelo lado da tecnologia, como pelo lado da diversidade curricular, da transdisciplinaridade, eu vejo o professor tendo a sua identidade, de alguma forma, interpelada. O professor que hoje está em sala de aula, ele foi formado, às vezes, de uma maneira absolutamente disciplinar. Quando hoje em dia, no espírito da LDB, que está posta há 25 anos, o chamamento à transdisciplinaridade é cada vez maior. Então, de fato, isso daí já bota um primeiro desafio. E as tecnologias estão aí a nos desafiar a todos, né? Quer dizer, como a gente pode, de uma maneira razoável, produtiva, adequada, eficaz, como a gente pode incorporar o tecnológico na educação, né? O Brasil tem uma experiência um tanto controversa no que se refere por exemplo, a sigla EAD, né? Uma sigla demonizada, né? Educação à distância, de alguma forma, ao que parece, a estreia do Brasil não foi muito feliz nessa matéria, né? E quando a gente caminha para a educação básica, não há dúvida que, para algumas faixas etárias, o remoto exclusivo é absolutamente nefasto, né? Então, acho que a gente tem que caminhar, e eu diria que agora sim, que as escolas puderam retomar as atividades presenciais, que de alguma forma a pandemia vai pouco a pouco sendo deixada para trás, e as crianças estão de volta à escola, eu diria que agora sim, cada escola vai ter condições de conceber a sua vez e a maneira e a luz do seu projeto educativo, da sua identidade, cada escola vai poder conceber a sua versão, a sua vertente de metodologia híbrida, posto que o que se fez durante os 2 anos de clausura e de remoto exclusivo foi, no fundo, um ensino remoto emergencial, foi, no fundo, um arremedo. Não foi algo que se possa chamar de metodologia híbrida. A rigor, não foi. Variou muito de escola para escola, né? E cada uma teve uma experiência muito singular, né?
No caso que eu acompanhei muito de perto e de dentro, eu diria que foi uma ocasião em que, por mais que nós tivéssemos uma organização pedagógica muito bem amarrada, muito bem concebida, mais do que nunca ali, a autonomia docente foi determinante para o sucesso. Porque a verdade é que com a surpresa, foi todo mundo colhido de surpresa, né? Não houve ensaio prévio. Ninguém esperava aquilo. A gente já tinha, sim, no Andres, alguma caminhada em tecnologia, em algumas plataformas. Os professores já estavam mais ou menos familiarizados com essa questão, mas, de fato, quando a escola foi despejada do seu endereço e se viu toda no ar, da noite para o dia, ali realmente houve um momento em que cada professor pôde e teve que conceber a sua maneira, dentro dos recursos que tinha, da possibilidade que ele tinha, tanto pessoal como recursos, às vezes físicos mesmo, né, dentro de casa, porque ele estava trancado em casa também, pôde conceber o que ele conseguiria oferecer para os seus alunos. E foi, eu diria que no caso dessa escola, né, foi muito bem sucedido, porque de fato a gente conseguiu manter o vínculo do aluno com o aprender, com a aprendizagem, com a escola. O aluno não ficou abandonado, né? Então, de fato, eu diria que a gente ali, de fato, a escola deveu a sua própria sobrevivência aos professores, porque eles foram uns heróis, né? Porque foi uma estiva dioturna, né? Foi um momento muito único, e eles foram brilhantes. Eu acho que a gente não pode deixar de reconhecer isso, e aí não só na minha escola, mas por todo o país, né? Em todas as redes, mesmo na rede oficial, a gente sabe de casos de superação que são realmente de se tirar o chapéu. A pandemia trouxe também esse aprendizado que é extraescolar, que é do nosso modo de operar, né? Quer dizer, o Brasil, um país de dimensões continentais, a prática do remoto colocou em contato escolas que absolutamente não se conheciam, né? Foi ali naquela época que eu fui convidado pelo professor Ademar Pereira, presidente da Federação das Escolas Particulares, a assumir a coordenação do Colégio de Assessores Pedagógicos da FENEP. E aí hoje no CAPEP, né, a sigla que a gente usa, a gente se encontra quinzenalmente com representantes enfim, assessores pedagógicos de sindicatos de diferentes regiões do país, trocando de uma forma como nunca houve, de uma forma muito intensa, informações, experiências do que acontece no Paraná, de como está o Amazonas, como está Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente vai trocando, e aí a FENEP reúne 22 sindicatos de todas as regiões, então assim, ela é de fato muito representativa do que se passa em escolas de todo o país. Isso o remoto facilita demais, né? Acho que esse aí, em certa medida, é um ganho a não ser perdido, né? A ser mantido. Eu acho que o que fica, me parece, o lado positivo que fica é um novo olhar da sociedade para o papel do professor e para a função da escola. Me parece que, se a sociedade brasileira estava um pouco adormecida para isso, a experiência dos 2 anos de pandemia serviu para despertar e para jogar uma nova luz sobre a relevância, a importância do professor, a importância do papel que ele desempenha em sala de aula, com seus alunos de todas as faixas etárias. E para além do conhecimento que ele transmite, né, do conteúdo em si, da competência que ele esteja desenvolvendo, tem a questão do exemplo a ser dado, da interação, da relação. É algo ímpar e que está, a meu ver, sendo reconquistado. E a própria escola, né, como instituição importante para a sociedade, é onde se faz o futuro, é onde se aprende a conviver.
Então, assim, essa importância está, a meu ver, mais realçada do que nunca. No que não deixa de causar espanto esse movimento para homeschooling, né? A meu ver, é absolutamente equivocado, né? A ideia de que crianças possam ter sua vida, seu amadurecimento feito sem contato com outros, né? Sem contato com outros no ambiente escolar. O ano letivo de 2022, com a retomada das atividades presenciais, ele é um momento de diagnóstico, ele é um momento de mapeamento, ele é um momento da gente fazer balanços, né? O que a gente pôde perceber até agora, e me parece que há um certo consenso, é que, ainda que defasagens pedagógicas, acadêmicas existam e são muito importantes, sobretudo em rede oficial, sem querer generalizar, mas ainda que existam, dependendo da altura em que esse aluno está, sobretudo se ele está nas séries iniciais, você ainda tem tempo pela frente para a escola poder se reorganizar e garantir a reposição daquilo que não foi visto, daquilo que foi perdido. O ensino médio mais grave, porque esse aluno está na reta final e a escola já não tem mais muito tempo de atuar em cima dele. Então, de fato, ali você tem uma coorte que vai sair com alguma perda. Mas o entendimento geral é que, para além do acadêmico e do pedagógico, tem um grande cuidado a ser tomado com as questões emocionais. As questões relacionais e o emocional de crianças, jovens, e não só eles, como também professores e as próprias famílias. Eu diria que o que a gente percebe é que a pandemia deixa um rastro e sequelas importantes no emocional, para o qual as escolas têm que estar atentos, todos temos que estar atentos, porque vai levar algum tempo até a gente se organizar. E, de alguma maneira, para isso a gente não tem, é tão inédito, que a gente não tem todas as fórmulas e todas as soluções. O que eu poderia complementar é que contribui para isso o fato da gente ter nas escolas hoje uma geração de alunos, adolescentes e mesmo crianças, cujas lentes pelas quais eles veem o mundo, leem o mundo, já não mais são determinadas pela escola, nem pela família, nem pelo Estado. Quem tá determinando muito a lente pela qual eles leem o mundo são as redes sociais, são os algoritmos. Então, isso é Brasil, é o mundo inteiro, né? Então, assim, mais do que nunca, a escola está sendo atravessada e permeada por temas que até então eram alheios, temas contemporâneos, grandes questões, debates, pautas, controvérsias em aberto, que em outros tempos famílias e escolas ainda conseguiam regular em que medida aquilo era ou não era adequado para essa ou para aquela faixa etária. Hoje em dia o que a gente percebe é que não há mais o menor controle, eles estão expostos a tudo o tempo todo, pelos celulares que têm em mão, e o Brasil tem um alto índice, né? As estatísticas mostram que é um país que todo mundo tem celular, né, de modo geral. Então, isso aí está sendo, para os educadores, está sendo um desafio, né? Quer dizer, como é que a escola pode capitalizar, no melhor sentido, isso que os alunos já estão trazendo na mochila e no celular deles, né? Como é que a gente incorpora isso e eleva essa discussão para não ficar apenas rebatendo o que já vem pelas redes, o que é lugar comum, o que já está sendo dito, né? Como é que a gente torna isso pensável? O professor fica realmente, quer dizer, sem destituir o lugar dele de forma alguma, que fica um lugar cada vez mais importante, a meu ver, mas ele já não é mais apenas aquele que transmite o conteúdo, né? Ele ensina, ele tem um repertório, sim, a ensinar, a transmitir, ele tem intencionalidade, ele tem uma intenção e um propósito, mas ele tem que, de alguma forma, incorporar isso que o aluno traz também, né? E que o surpreende. Então, de fato, a sala de aula está, em certa medida, invadida.
eu diria que durante a pandemia ela ficou muito devassada. Devassada como nunca esteve, porque ela foi projetada para dentro da casa das famílias, né? Então ali o professor se viu de repente dentro de uma vitrine, né? E a sala de aula é esse espaço ambíguo e meio misterioso, que ele é entre o público e o privado, né? É claro que ela é um ambiente público, mas ao mesmo tempo ela é um ambiente privado onde o professor reina com seus alunos, né? E é bom que seja assim. Na nossa concepção é importante que seja assim, né? Você tem que confiar uma turma ao professor e ter certeza que ele vai ali naquele grupo de alunos, ele vai conseguir, haja o que houver, ele vai ser capaz de promover um ambiente de respeito, de cuidado, onde qualquer que seja o tema que venha, todo mundo vai se sentir respeitado e atendido, né? O professor, ele acaba sendo o mediador que promove, o que organiza, né? que facilita diálogos e debates, garantindo que cada um esteja se sentindo em segurança, né? Porque é a condição para poder ter um ambiente de aprendizagem saudável, né? Agora, sim, é um desafio crescente, sem dúvida alguma é um desafio crescente, porque esse professor que está em sala de aula, ele, em certa medida, não foi preparado para isso nas licenciaturas, né? Então, idealmente, recai sobre as escolas onde ele atua o compromisso, né, e a tarefa importante de continuar essa formação, ou de pelo menos oferecer espaços para troca, para que a gente possa aprender junto, né? Como é que desafios novos são esses e como é que a gente se articula, de que maneira a escola, os pares, como é que a gente pode se articular para tornar mais possível o desafio que ele está enfrentando em sala de aula. Essa é uma diferença das escolas de hoje em dia para como elas existiam lá no século XX, lá no começo, é que lá você ainda podia acreditar, quer dizer, a geração que educava ainda podia estar muito convencida de que sabia para que mundo ela estava formando aquela nova geração que estava diante dela em sala de aula. O complexo de hoje em dia é que nós que estamos educando, né, o professor em sala de aula, as escolas, a gente já entendeu que nós estamos preparando os nossos alunos para um futuro que a gente não domina e não conhece. A gente não sabe exatamente como vai ser, né? Então, assim, habilidades, competências, ok, já tem alguns consensos, né, sobre quais devem ser eles, consensos até construídos internacionalmente hoje em dia, né, porque já não são decisões tão locais nem nacionais assim, está se falando de um cidadão planetário, está aí o Delors, o Morin, tudo que eles falam, mas o fato é que, enfim, tem um aprendizado importante para ser feito aí, mesmo por nós, né? E que nos coloca numa posição de uma certa humildade, né? A gente tem que entender que não domina tudo isso. Vou ir para o curto prazo. Tá? De imediato, o que eu percebo assim, em termos de Brasil e de currículo, de educação, a grande questão mais imediata que está, neste momento, afligindo as escolas é o enigma em torno do novo Enem. Nós estamos em 2022, estamos em junho de 2022, o novo ensino médio estreou esse ano com alunos que estão hoje na primeira série do ensino médio, fechando o seu primeiro semestre. Pela maneira como o currículo está distribuído, com 60% de formação geral básica, 40% de itinerários, que é uma decisão sábia, na primeira série, de modo geral, convencionou-se que o projeto de vida é o grande eixo que vai estruturar e organizar as escolhas que o aluno fará nesse momento posterior. Mas, vencida a primeira série, com um trabalho mais intenso em torno do projeto de vida, e aí você pode ter tido, as escolas podem ter organizado um currículo ainda unificado na primeira série, a partir do ano que vem é inexorável que escolhas sejam apresentadas para esses estudantes. Quer dizer, então, assim, o desafio atual, e aí eu estou falando de uma coisa muito atual, o desafio atual das escolas é organizar qual vai ser o leque, qual vai ser o repertório de escolhas que elas vão apresentar para esses estudantes ainda esse ano, para ele fazer a matrícula para o ano que vem. Então, assim, temos poucos meses pela frente
e decisões importantes a tomar em termos de desenho de currículo, de carga horária, de conteúdos e uma construção do ambiente de segurança nas escolas e de confiança para que todos os públicos envolvidos se sintam tranquilos, né? E aí, um personagem fundamental é o professor, né? O magistério tem que participar disso de uma forma confortável e segura, né? Então, assim, de fato, hoje, a gente ainda não tem em mãos publicada a matriz do Enem de 2024, de alguma forma nos coloca a todos diante de um enorme desafio, né? Porque a gente está sendo obrigado a planejar no escuro, porque a gente tem que imaginar como é que vai ser o currículo de 2023, sem saber como é que vai ser o que vai ser pedido desses meninos em 2024. Então, quando a gente diz que o sistema de avaliação em larga escala ele tem uma força muito grande, em boa parte é por isso, né? A gente está vivendo isso e aí a gente lamenta que tenha chegado tão tarde ainda sem ter a matriz do Enem. Está prometido, o MEC empreendeu, tomou uma medida muito adequada, que foi criar grupos de trabalho para discutir o Enem, o Enseja, o SAEB, o Novo IDEB. Isso está em curso, é um debate que está em curso, mas encerrada uma primeira etapa, no que se refere ao desenho da matriz do Enem, encerrada uma primeira etapa, agora a bola vai para o pé do INEP e das universidades federais, que são aquelas que mais usam o Enem como processo de ingresso, né? O que, na perspectiva da educação básica, deve preocupar as escolas é que os itinerários formativos, ainda que eles sejam voltados para um aprofundamento, eles não devem ser confundidos com o ciclo básico de graduação. Há conteúdos que cabe à graduação desenvolver. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que elas escolhem estabelecer como pré-requisito e condição para ingresso na graduação. A gente tem que tomar muito cuidado para que isso não volte a hipertrofiar novamente os currículos do ensino médio e da educação básica. Isso é um ponto para o qual a gente tem que estar bastante alerta. Olha, no médio prazo, realmente eu vejo a gente caminhando, o mundo inteiro caminhando para buscar a formação de um cidadão planetário. Eu acho que essa é uma tendência, né? E aí vai caber a cada país realmente garantir o que de específico, o que de nacional, o que de tropical, o que de brasileiro, a gente vai tentar assegurar para a visão de mundo do nosso aluno, né? Mas que certamente nós estamos formando uma geração que vai interagir com contemporâneos deles do mundo inteiro. Tanto no Brasil como no exterior, tanto no presencial como pelo remoto, eles vão estar interagindo com pares deles de todas as nacionalidades. Então, um preparo para esse encontro e para essa colaboração, para uma colaboração produtiva e eficaz, é fundamental. E aí é para a escola privada, para a escola oficial, sem dúvida. O inglês, o domínio do inglês como segundo idioma, ele realmente passa a ser vital para todos os brasileiros, cada vez mais. Então, eu vejo esse caminhar aí. A polarização atual é realmente um desafio crescente. E eu diria que crescente para as escolas também. Quem educa fica numa situação, enfim, bastante complexa, né? A educação não é neutra, não pode ser. Ela é sempre um ato político. Ela é um ato político por parte do governo, por parte de cada escola, de cada sistema de ensino. Ela é um ato político também por parte de cada professor na sua sala de aula. Não dá para você pretender que o educador não tenha um propósito e não tenha uma intencionalidade. Se eu educo, se eu entro em sala de aula, se eu monto um projeto educativo, eu tenho um ideal de aluno que eu quero formar. Então, assim, eu não posso ser... Não existe neutralidade, porque logo ela arrisca esbarrar ou ser confundida com indiferença, né? Um professor não pode ser indiferente ao resultado, aquilo que ele vai colher lá na ponta, né?
Então, realmente, a polarização é um tema que está aparecendo demais, né? Aí você vai ter posições diferentes dependendo do projeto educativo e com qual vertente cada projeto educativo e cada educador se alinha. Você vai ter projetos educativos que ficam muito confortáveis num campo extremo, projetos educativos que ficam muito confortáveis no outro campo extremo. E na polarização, o curioso é isso, né? A gente tem muito, é recorrente entre nós o discurso da inclusão, do convívio com as diferenças. Mas acaba que na prática o que a gente percebe é uma segmentação cada vez maior, em que pessoas buscam o conforto de estar vivendo entre iguais. No fundo, viver com quem pensa diferente, ou quem pensa igual, é mais tranquilo do que suportar o embate com quem pensa diferente, né? Os iguais se atraem. E isso é muito complicado para o campo da educação, porque se a gente pensar nesse processo progressivo de polarização, isso pode resultar num arranjo final muito difícil de conciliação, né? Eu prefiro, e é o que eu tento fazer na minha escola, né, quer dizer, não ficar fechado dentro de bolhas exclusivas e, pelo contrário, atrair representantes de diferentes bolhas para conviverem ali naquele projeto, né? Isso, assim, de fato, o fato de uma escola ser laica já é uma ajuda importante. No caso do Andros, por todas as características que ele teve desde a fundação, ele é mesmo vocacionado para o convívio de diferenças. Eu acho que a gente tem o gestor, né? Por um lado, o professor tem que ter muita lucidez e muita clareza acerca de que tipo de projeto, em que tipo de projeto ele se sente confortável para contribuir, para colaborar, para se engajar. E quem concebe projeto educativo também. Ele tem que ter muita honestidade para poder assegurar a todos os públicos envolvidos esse ambiente de segurança, de previsibilidade e tem, portanto, expectativas a serem construídas. O gestor, e nisso me vejo como diretor, eu tenho que organizar e proporcionar para o professor da minha escola um chão firme, onde ele possa saber aonde pisa, em que medida ele conta ou não conta com respaldo institucional, a partir de que passo ele já começa a estar caminhando com livre conta e risco, e assim ele vai regulando a atuação dele em sala de aula. E, sobretudo, tem aí, a meu ver, um necessário grande respeito ao aluno e à família desse aluno, né? Eu acho que cada escola tem que saber construir expectativas, porque, em última instância, é a família que decide em que tipo de projeto ela quer ver o filho envolvido, né? Então, transparência, clareza de cada escola acerca da sua concepção de mundo é algo muito importante, né? Eu diria que as pautas identitárias estão aí, estão postas, muitas delas, em certa medida, são necessárias, a humanidade, a sociedade está fazendo conquistas importantíssimas, né? Acho que desde da minha infância, dos últimos 40, 50 anos, o mundo já mudou muito, está se transformando muito rapidamente, em certa medida é bom, temos aí páginas a serem viradas, me parece que estão sendo viradas, no sentido de inclusão, isso está acontecendo, mesmo no Brasil, mas eu diria que, a depender do projeto educativo, acima de qualquer questão identitária, eu diria que o que importa é a condição humana, quer dizer, o respeito e a dignidade a cada um em virtude da sua condição humana, né? Eu acho que isso, do ponto de vista, na minha concepção, eu acho que isso tem que estar acima de qualquer outra pauta, de qualquer outro tipo de diferença, porque diferentes somos todos, temos que conviver, e o que nos torna humanos, dignos de respeito, é isso, é essa própria condição humana. Eu acho que é fundamental que a gente consiga organizar na população boas razões para que se confie na escola oficial. Eu acho que a gente o país deve isso a si mesmo, às novas gerações, à sociedade em geral. Eu acho que o que é essencial é que
a escola pública tem que funcionar, a liberdade de ensino tem que ser garantida, não dá mais para ficar funcionando a partir de uma agência central que dita o que deve ser ensinado ou não deve ser ensinado. Flexibilidade e diversidade curricular são fundamentais, tanto para a rede privada como também para a rede oficial. Eu acho que funcionar de uma forma mais descentralizada e colocar o poder mais na ponta, mais no município, na escola, na localidade onde ela atua, eu acho que isso é fundamental. Porque eu acredito que cada escola, seja na localidade em que ela funciona, seja qual for a comunidade que ela atende, eu acho que se houver essa interação, as coisas se organizam. E acho que o gestor, o professor e o gestor, eles respondem pelas escolhas que fazem e a gente tem que organizar uma entrega digna, uma entrega eficaz, né? Não dá para não ter isso. Eu acho que, enfim, instituições mais antigas carregam o passado mesmo, né? Que a gente tem que tomar cuidado para que ele não fique pesado, né? Ele tem que ser leve, ele tem que ser pertinente, ele tem que ser útil para o que vem para diante, né? Então, assim, quando eu olho para trás, na trajetória do Andros, eu entendo que, em boa medida, as razões e os motivos que inspiraram suas fundadoras se mantêm, justo olhando para esse futuro, que é essa questão de promover o convívio de diferenças, né? Uma escola como sendo o local onde se aprende a conviver, onde se aprende a conviver com o diferente, com aquele que vem de um lar diferente do nosso, com aquele que vem de um lar onde a família não é igual à nossa, onde o credo não é o da nossa casa. Eu acredito que para esse mundo do século XXI, para o mundo em que essas novas gerações vão viver, essa experiência é absolutamente necessária, pertinente, adequada e muito, muito, muito contemporânea. Ao lado disso, atuar em educação e a escola como instituição, né, a gente vê no meio dessa desmaterialização toda, né, a pandemia foi isso, e a desmaterialização que alguns setores e atividades vão sofrendo, né, e quase que colapsando, né, desaparecendo, eu vejo a escola com muito fôlego para ser daquelas instituições que vai sobreviver a tudo isso e que vai saber se articular, mesmo com a chegada do digital, a incorporar no seu cotidiano algo de uma vivência digital, não presencial, mas garantindo o presencial. Eu acho que tem uma caminhada muito longa, muito necessária. Ela gera pertencimento, ela gera identidade, e na medida em que elas vão ficando antigas, você vai tendo essas sucessões, essas passagens, você tem uma geração de professor que valida a geração de aluno, você tem o ex-aluno que vira professor, o professor que bota o filho. Então você vai fazendo com o tempo, você vai fazendo uma trama de interseções e que isso tudo gera pertencimento. Eu acredito que isso pode acontecer em cada localidade, em cada escola, mesmo na escola oficial. Eu acho que isso acontece e isso é muito bom, porque isso amarra o tecido social, né? Você vai criando pertencimento, cria identidade. Muito obrigado, ABE, pela oportunidade de estar aqui contribuindo de alguma forma com esse depoimento. Muito obrigado.